Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ismael Souza, professor de inglês. Nesse vídeo nós vamos falar do verbo modal will. O verbo will, eu vou falar ele com a função de você colocar para o futuro, que é o mais utilizado, tá? O will, ele tem alguns significados, algumas funções, né? Ele pode servir também como substantivo, que ele significa vontade. Mas o will também, ele pode ter funções de alguns verbos, como querer, ter vontade, enfim. Porém, eu não vou falar sobre isso, né? Eu vou falar exclusivamente do verbo will, colocando com a função de colocar os verbos para o futuro. Eu sempre falo dessa forma porque facilita muito o entendimento. Porque se você for querer traduzir o will nesse sentido, você fica meio que perdido, porque ele não tem uma tradução nessa função. Porque ele tem uma função que é diferente, não a tradução. A função dele é colocar o verbo para o futuro. O futuro simples. Então, ou seja, essas frases tipo eu irei, eu comerei, eu viajarei, o will ele vai trabalhar nessas funções aí. Então vamos lá, né? Vamos dar início aqui. Primeiro eu quero falar da conjugação desse verbo. Eu vou escolher o verbo to be, que é o verbo bastante conhecido, que é o verbo ser ou estar. Inclusive já é um spoiler aqui do verbo to be no futuro, tá? Que você formula dessa forma. Então, para quem já sabe o verbo to be, né? Já conhece o verbo to be no presente, no passado, melhor ainda. Então, no futuro é o mais fácil. Por quê? Porque você vai usar o be para todas as pessoas, o will para todas as pessoas. Você só vai mudar pronomes, nada mais. Então fica muito fácil. E assim funciona o verbo. Por exemplo, as conjugações ficam dessa forma. I will be, eu serei ou eu estarei. You will be, você será ou você estará. He will be, ele será ou estará. She will be, né? Ela será ou estará. It will be, ele ou ela será ou estará. Animais, objetos, enfim. We will be, nós estaremos ou seremos. You will be, vocês serão ou estarão. They will be, eles serão ou eles estarão. Então, perceba que o estar aí é o verbo be. Só que assim, o verbo to be, ele foi para o futuro por causa do will. Se você tirar o will, não existe, por exemplo, I be. Você pode até ouvir isso, porém é informal. Mas nem existe I be, gramaticalmente falando, tá? I be, you be, he be, she be, enfim, não tem. Agora, quando você coloca o will aí, I will be, aí você coloca o be, que é o ser ou estar, no futuro. Se eu pegar um outro verbo ao invés do be e colocar, sei lá, qualquer outro, believe, por exemplo, né? Acreditar, vai virar, o acreditar vai para o futuro, e aí ele vai ser conjugado. Então, eu acreditarei, I will believe. O will, ele coloca o believe para o futuro. Eu acreditarei, eu crerei, né? Você acreditará, you will be. Ele acreditará, he will be, e por assim vai, tá? Então fica dessa forma aí. E aí só conjugar. A estrutura é muito fácil. Por quê? Porque você tem os pronomes, você tem o verbo will, que ele vai servir para todos os pronomes, sem exclusividade, sem exceção nenhuma. Will para todo mundo. E o verbo, na sua forma normal, né? Ali, depois do will. E pronto. E aí você tem o que chamamos de future tense, que é o futuro simples, né, no português que a gente chama. Então, vamos lá. Fica muito fácil de entender quando você já começa a captar essas informações, né? Um detalhe também que é muito importante, que eu vou falar aqui, mas antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações também para ficar por dentro. Para um pouquinho o vídeo, dá aquele likezinho para ajudar o canal também. E pode colocar também aí um comentário abaixo, alguma dúvida que você tenha ou um conteúdo que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Dito isso, vamos retornando então para o que a gente estava falando sobre o nosso assunto aqui, o will. Bom, temos também a forma da contração, tá? Que é que muita gente às vezes se pega com isso aí. Mas é a mesma coisa, tá? O inglês tem muito isso, tem essas formas de contrair. Então a contração de will depende da pessoa, né? Então, vamos fazer com todas aqui das conjugações. Então, por exemplo, I will be, vou pegar o verbo to be como exemplo, tá? I will be vai ser I'll be, tá? I'll be. Então, I will vira I'll. You will vira you. Então, you'll be. Você estará ou será. O significado não vai mudar, é o mesmo, tá? É só forma mesmo diferente de você fazer a mesma coisa, né? Só que de forma diferente. He will vira he'll be, né? He'll vira he'll be.
She will vira she'll. She'll be. She'll be. It will vira it will. It will be. We will vira will. Will be. You will, né? A gente já falou, é o mesmo, só que aí no plural, you, a mesma coisa. Be, you'll be. E they will vira they'll be, tá? They'll be. Fica dessa forma. Significado é o mesmo, tá? Então, basicamente é isso. Com essa estrutura, você consegue formar as frases no futuro tranquilamente. A gente vai ver aqui exemplos. Você pode tanto contrair ou não. É uma opção. E também vou falar da forma interrogativa. Mas antes de a gente falar da interrogativa, que é também muito simples, vamos ver alguns exemplos aqui da afirmativa. Então, veja só. Por exemplo, eu posso falar assim, né? I'll be a good doctor. I'll be a good doctor. Eu serei um bom médico. Eu também poderia falar I will be a good doctor. Sim, tá na mesma. Você pode optar. I will be ou I'll be. Tanto faz, como eu mostrei aí no exemplo. I'll be a good doctor. Seguindo, you will be happy when you see your mother. You will be happy when you see your mother. Você estará feliz, ou ficará feliz também, pode também trazer dessa forma. Você estará feliz quando você vê sua mãe, tá? Então, will be ou you will be, tanto faz. You will be happy when you see your mother. Ou you will be, tá? Pode usar tanto um quanto o outro. Lembrando que a contração é opção. Dá na mesma, você pode tanto contrair ou não, tá? Por fim, eu tenho aqui we will know as soon as possible. We will know as soon as possible. Nós saberemos assim que possível. Nós saberemos assim que possível. Também eu poderia usar will know as soon as possible. Às vezes acontece o tongue twisters, né, que é o trava-língua. Tongue twisters em inglês é trava-língua. E por isso que na hora que você vai falar we will, às vezes trava também, né? We will know. Depende do verbo que você vai usar. Nesse caso até que não, né? We will know as soon as possible. Mas dependendo de alguns verbos aí, né, se vir, por exemplo, com algum outro que tenha essa sequência de you will e tal, pode dar uma travada. Por isso que will, ele é mais, muitas das vezes é mais usado para isso, para evitar esses tongue twisters, né, que é os trava-línguas. Will be, no caso, will know as soon as possible, tá? Nós saberemos assim que possível. Ou we will know as soon as possible. We will know as soon as possible. Passando agora para interrogativa, é muito simples também. A interrogativa, você só precisa tentar uma coisinha só. Ela não tem contração. O que até é muito bom, né? Porque você tem menos problemas possíveis. Então, a interrogativa, você vai fazer a seguinte forma. Pegando o to be, né, como exemplo, que é o verbo ser ou estar, nós temos, ao invés de I will be, você vai inverter. Você vai colocar o will primeiro e depois o pronome. Will I be? Então vai ser dessa forma. Will I be? Will you be? Will he be? Will she be? Will it be? Will we be? Will you be? Will they be? Simples, essa é a estrutura da interrogativa e o resto da frase. Basicamente é isso. A frase interrogativa e negativa são as mesmas. O que você vai fazer é inverter o verbo. Se você for perguntar, você vai primeiro usar o will, depois usar o pronome e o resto da frase. Por exemplo, se eu fosse perguntar a mesma frase que eu utilizei, eu serei um bom médico. Ao invés de eu falar I'll be ou I will be a good doctor, que eu estou afirmando, eu vou falar will I be a good doctor? E faço a entonação, né? Will I be a good doctor? Will I be a good doctor? Eu serei um bom médico? Will I be a good doctor? Então, basicamente, vai ser dessa forma. Também, tipo, você viajará para Portugal, por exemplo? Will you travel to Portugal? Will you travel to Portugal? Você viajará para Portugal? Se eu fosse afirmar, seria como you'll travel to Portugal. Você viajará para Portugal. Ou you will travel, sem a contração, né? You will travel to Portugal. You will travel to Portugal. Você viajará para Portugal. Como é uma pergunta, will you? Will you travel to Portugal? Percebeu? Então, é basicamente isso. Você vai fazer a inversão. Ao invés de você usar pronome e verbo, né? I will, você vai usar will, I. Assim com todos os pronomes. Sempre primeiro o will, depois o restante da frase. Então fica muito fácil. Vejamos os exemplos aqui então. Mais exemplos aqui com a interrogativa.
Will you travel to the United States, né? Will you travel to the United States? Você viajará para os Estados Unidos? Will they have time of watching the film? Will they have time of watching the film? Eles terão tempo de assistir o filme? Uma pergunta, então, will. Se fosse afirmar, they will have. Mas como é uma pergunta, will they have? Will they have time of watching the film? Will they have time of watching the film? Então fica dessa forma. Eles terão tempo de assistir um filme? E por fim a gente tem aqui, when will he be there? When? When will he be there? A gente pode usar também com os pronomes interrogativos, né? Quando, quem, onde, porquê, então podem ser usados também. E aí a gente usa primeiro, né, os pronomes interrogativos, depois o verbo e aí a sequência mesmo. Sempre a gente vai inverter, ao invés de pronome, verbo primeiro depois do pronome, tá? He will, he, sempre assim. When will he be here? When will he be here? When will he be here? Então, quando eles estarão aqui? When? Quando eles estarão aqui? When will he be here? Right? When will he be here? Quando eles estarão aqui? Então fica dessa forma aí. Bom, se você gostou, lembre-se de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro dos vídeos que eu sempre estou trazendo conteúdo aqui, tá bom? E é isso, eu fico por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos. Have a good one.